Eu cansei de me esconder e decidi abrir uma agência digital. Esse aqui é o começo da Sank Digital, a minha agência para venda de produtos, criação e elaboração de produtos digital. E eu decidi dar um passo um pouco mais fundo. Eu tenho uma vivência de mais de 20 anos na área comercial no offline, venho desse mercado, venho de atendimento ao cliente, sempre trabalhei muito com essa parte de consultoria, enfim. E eu quero trazer isso para o digital, quero concretizar isso com esse vídeo, né? Deixar isso registrado, porque na nossa vida existem momentos que precisam de marcos para poder dizer assim, olha, a partir desse ponto a gente mudou o jogo, a gente mudou a regra. E por que eu cansei de me esconder? Porque eu deixei por muitos anos o medo governar a minha vida, onde eu não saía dessa inércia de querer estar ali, mas de não estar, não ocupar realmente o meu lugar, sabe? E eu falei, chega, agora é hora de poder pôr o pezinho pra fora, pegar um microfone, ligar uma câmera e começar, né? Começar a compartilhar um pouco de como é tudo isso na minha cabeça. Eu amo essa parte de estratégia, eu amo essa parte de criação de conteúdo, de poder desbravar novas possibilidades, de testar algo novo. Então eu decidi fazer isso exatamente com o meu canal, com a minha agência. Eu tô testando algo novo pra mim, algo novo que realmente me tira do meu lugar de comodidade, do meu lugar comum e me coloca em movimento. Então, quando eu trago esse vídeo para abrir a agência, eu quero dizer assim, eu estou saindo, eu estou me colocando em movimento. E isso talvez seja o que você precisa nesse momento. Sair do seu lugar comum, sair do seu lugar de inércia e se colocar em movimento. Quantas coisas a gente deixou de fazer porque a gente ficou com medo, porque a gente ficou indeciso, inseguro, mas a gente precisa tomar uma frente na nossa vida e falar assim, a partir de agora eu quero esse lugar, sabe? E é isso que eu tô fazendo. Então, a Sank, ela é uma parte da minha história, porque eu vivenciei mais de 15 anos de síndrome do pânico, ansiedade, depressão, e eu consegui me reerguer, me reconstruir, e a Sank, ela vem exatamente desse transbordar, aonde eu passei por tudo isso, e agora eu quero compartilhar com outras pessoas como viver isso de uma maneira diferente. Eu acredito que a gente tem como compartilhar as nossas histórias, as nossas vivências, e isso precisa ser valorizado, sabe? A gente ainda precisa de histórias. Eu digo que em meio a uma era de inteligência artificial, as nossas histórias é o que vão nos manter vivos, sabe? E é aqui que eu quero trazer a minha vivência, a minha história. Por quê? Eu tenho um conceito de que existem pessoas que vão ter muita dificuldade, apesar de ter o que falar, de ter um produto, de ter já alguma autoridade em algum assunto, tem dificuldade de trazer isso para o digital, sabe? De trazer isso para vamos criar um produto, vamos sair daquele campo de imaginação e entrar na execução, porque não tem clareza, não tem uma ideia organizada do processo, de como vai funcionar. Então, eu entendo que não é uma crítica ao que já existe, mas é partindo do ponto, de um lugar que eu vim. Eu vim de um lugar aonde eu vivi por muito tempo com confusão mental, aonde eu tinha excessos, excessos e excessos, e isso me sobrecarregava. Você entra num burnout, você entra numa paralisação, você entra numa estafa mental. Então, quando a gente entende que eu preciso dar um passo novo, a primeira coisa que a gente tem de sensação é de que não, esse passo novo vai me trazer muitas novas informações e eu não tô aguentando nem com as que eu tenho hoje. Essa é a ideia. Quando eu trago isso para a agência, eu trago exatamente assim, olha, eu preciso criar um processo para essas pessoas trazerem esse produto que elas têm na cabeça para o digital. Só que isso precisa ser tão bem casado, tão bem arrumado, que elas não sintam esse golpe, não sintam esse choque, sabe? Então é isso. Essa é a ideia, esse é o que parte de mim, porque eu entendo que
nós temos hoje no mercado uma fala muito forte de que comece a produzir o conteúdo, né? Crie a sua audiência e depois você apresenta um produto partindo da dor daquele seu cliente, né? Daquele lead que está entrando. Eu entendo e concordo com isso. Mas existe um ponto aqui que eu não gostaria de perder. Eu não gostaria de deixar passar. Porque é o seguinte, da mesma maneira que existem pessoas que têm uma naturalidade em criar uma audiência para depois trazer uma solução para essa audiência, o que eu entendo é que existe um outro lado também de pessoas que eu acredito que estão do outro lado da tela agora, que tem um produto, que já tem uma mensagem, que já sabe como pode ajudar outras pessoas. Só que ela não sabe como fazer isso. Ela não sabe como empacotar aquele conhecimento dela, aquela vivência, aquela experiência, aquele repertório todo que ela tem e colocar isso para o mundo e servir isso para o mundo. Então, eu entendo que tem pessoas que trabalham nessa vertente, sabe, de ser primeiro uma autoridade e ser ali ter uma comunicação, mas tem pessoas que já têm dentro dela um produto que ela já valida na parte externa, sabe, no offline. No offline ela já tem aquele produto, ela já validou com os clientes, ela sabe que atende uma demanda, ela sabe que atende uma necessidade, ela sabe que atende uma dor, mas ela não sabe como fazer isso pro digital. E é aqui que eu quero comentar. Aqui que eu quero compartilhar e eu quero vivenciar essa experiência do digital, porque eu entendo que existe uma mensagem muito profunda em algumas pessoas que não conseguem externalizar porque elas querem se encaixar no formato de quem já tem mais essa naturalidade, já consegue fazer a coisa com mais leveza, no mais superficial. Então é isso. É essa ideia que tá na minha cabeça. Como eu tô falando que eu quero compartilhar erros e acertos, então eu quero compartilhar exatamente isso. Isso é o que tá na minha cabeça hoje, isso é o que eu vejo, que eu enxergo no mercado hoje. Eu enxergo que existem algumas pessoas, poucas pessoas, que entraram exatamente com essa vertente. Elas já tinham uma mensagem, elas já tinham um produto, elas já tinham um formato e elas foram batendo até conseguir entrar, sabe? Mas uma luta pessoal, tá? Eu não tô dizendo luta de mercado, eu tô dizendo luta pessoal, é uma luta dela. Porque quem já tem esse produto dentro de si, quem já tem essa mensagem dentro de si, muitas vezes tem uma dificuldade muito grande de saber como compartilhar isso, de como levar isso para frente, de como expandir essa visão. É uma luta muito mais interna do que com o próximo, do que com o concorrente, Não, é uma luta nossa. A nossa cabeça precisa entender como que a gente vai chegar para o mundo e como que a gente vai apresentar isso. Então, eu percebo isso porque, como eu venho da área comercial no offline, antigamente a gente tinha produtos, né? E depois a gente começava a fazer o marketing desse produto para poder vender aquele produto que já existia, que já estava pronto. Era um produto que já atendia uma dor, já atendia uma demanda, mas ele precisava ter ali uma comunicação, um marketing voltado para a venda daquele produto. E eu falei, poxa, é isso que precisa, sabe? A gente precisa de pessoas que olhem para você e falem assim, tá, eu entendi que você tem um produto, então como vamos vender o teu produto? Essa é a diferença, sabe? Essa é onde é o que eu enxergo do mercado. Então, eu parto desse ponto, eu comunico por conta dessa vivência que eu tenho, e a Sank, ela é um desejo, eu quis tirar do papel e trazer para o real, porque eu entendo que, assim como eu passei por uma transformação, por uma reconstrução de vida, né, saí de um lugar que era um buraco muito profundo e me reergui, chegou uma hora que eu falei, olha, eu preciso agora ajudar pessoas partindo dessa dor que eu tive, né, partindo dessa vivência, partindo do meu conhecimento, do meu repertório, eu quero ajudar essas pessoas. E eu entendo que existem pessoas, você ainda mais específica, existem pessoas
que passaram ou vivenciaram um burnout, uma ansiedade, uma depressão, mas elas carregam dentro dela tanta história, tanta autoridade no seu mercado, tanta vivência, que elas precisam externalizar isso. E partindo dessa visão, eu entendo que elas precisam ter este apoio de forma organizada, com um processo claro. E aí eu criei um método, eu criei, partindo, né, desse ponto de clareza, eu criei o método Sanki, que é um método que parte do nome, né, do Sanki Digital, porque eu entendi que o processo tinha que ser claro, limpo, tinha que ser com começo, meio e fim, sem muita confusão, sem muito ruído, isso é importante, um processo sem muito ruído. E a Sanki, ela nasce dessa dor. Então, esse método, ele é baseado em simplificar, arrumar, nutrir e cultivar. Porque eu entendo que a partir do momento que a gente tem uma clareza de como vamos conduzir isso, quando a gente elimina todos os excessos, a gente consegue trabalhar de uma forma mais efetiva, a gente consegue trazer um resultado melhor, porque tem clareza no processo. Então é isso. Esse é o primeiro vídeo. É o vídeo onde eu dou o pontapé para esse projeto sair do papel. E se você estiver passando por essa jornada também, se você também tiver com a ideia de tirar esse papel, né, esse sonho do papel, vem comigo, vamos junto construir essa ideia, vamos junto colocar isso para fora. Eu quero compartilhar algumas estratégias que eu já tenho vivenciado, porque eu já tenho 2 pessoas que eu já estou trabalhando com elas, então é partindo dessa vivência atual, real, do dia a dia que eu quis compartilhar, entende? Para poder trazer dores, desafios, medos. Existem tantas vertentes, tantas nuances nesse atendimento com outra pessoa, que às vezes as pessoas não colocam no digital porque tem medo, né, de saber, o que o outro vai achar, o que o outro vai pensar. Mas eu entendo que a partir do momento que a gente compartilha isso, a gente abre espaço para poder, a gente expande a mente, sabe? A gente traz coisas novas, a gente abre espaço para conhecimento. Então é isso, eu tenho esse sonho, esse projeto dentro de mim e eu quero externalizar. E esse vídeo é um marco para dizer que a partir de agora eu estou colocando o pezinho para fora, eu estou caminhando